Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo. Então, vamos falar de um assunto interessante, irmãos, que está registrado no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, se eu não estou enganado. É melhor a gente ler para a gente poder sintetizar melhor o que a gente quer conversar. Atos dos Apóstolos, ele está depois de João, do Evangelho de João, tá? O livro de Atos dos Apóstolos. E antes da carta aos Romanos. Tá. Eu quero falar de dois personagens, na verdade são três personagens aqui. Os jovens, eles não vou me atentar a eles, porque são três personagens principais. O apóstolo Pedro, Ananias e Safira. Só vou falar desse evento aqui para nós podermos entender um pouco o perigo que nós corremos quando nós temos esse tipo de postura. Tá? Ó, vou ler logo no versículo 1 do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Olha o que diz. Ó, mais um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também a sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Verso 3, e disse então Pedro, Ananias, olha o que Pedro está falando aqui. Aqui você vai perceber que eram homens que estavam antenados. Ó, Ananias, verso 3, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Foi uma pergunta que o apóstolo fez, porque provavelmente ele teve uma revelação. Ó, Ananias está mentindo. Ó, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração, e não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus? Vou parar aqui no verso 4. Bom, esse versículo, ele é muito utilizado para combater pessoas que... Não é combater, para alertar pessoas que não contribuem, não contribuem com seus dízimos. Esse assunto é um assunto interno nas igrejas. E às vezes tem até pregações, né, aí nas redes sociais. Mas é um assunto já interno entre membros que concordaram e tal. Tá? Então, veja bem. É um assunto, às vezes é um tema utilizado para poder alertar os clientes. Olha, cuidado, se você tiver contribuindo mal, você corre risco e tal. Ponto. Eu não quero me estender a essa parte. Eu quero me estender ao comportamento da pessoa. Porque, vezes por outra, pode esse crente cair numa infelicidade e pode não contribuir, ficar sem contribuir e tal. Isso aí é outro fator. Nada que um diálogo, uma conversa, né, de esclarecimento não resolva. Mas o que está em questão aqui não é nem o valor que Ananias entregou. Outro sim, devemos lembrar, que essa parte de contribuição serve para a manutenção da igreja. Eu não quero aqui levantar uma discussão de igrejas que levantam valores acima disso, de igrejas que fazem outros tipos de
de atividades. Não vem ao caso aqui. Eu quero me atentar a este ponto do tema, porque esse assunto é um outro assunto a discutir à parte para que o vídeo não fique muito grande. Tá. Qual foi a parte pior aqui do processo? A contribuição de Ananias ou a mentira? Preste atenção nisso. Quando você trata com Deus, você não está tratando... Quando nós, vamos falar assim, nós, vou me colocar no meio. Quando nós tratamos com Deus, nós não estamos tratando com pessoas, com homens e mulheres. Nós não estamos tratando uns com os outros assim. Que nós podemos quebrar uma conversa, dizer e depois até dizer, eu não falei isso. Não é verdade? Não acontece muito? E às vezes tem pessoas que já têm até cabelo branco e você diz uma coisa para você. Se você não tiver testemunha, a pessoa vai dizer outra coisa, vai dizer, não, eu não disse isso. Disse sim. Ah, eu não disse. Aí como a pessoa é uma pessoa já de cabeça branca, os créditos vai para quem? Tá entendendo? Então, quando nós tratamos com Deus, nós temos que ter muito cuidado ao lidar com Deus, porque achamos que... E o engraçado da mente do ser humano, o ser humano ele é engraçado. Ele tem uma mente e ele é engraçado. O ser humano é engraçado. Ele faz as coisas e esquece que Deus está vendo lá em cima. Quantos que fazem bobagens, esquecendo que o Todo-Poderoso está vendo. Essa passagem aqui é uma passagem de exemplo. O que aconteceu com Ananias e Safira tem que servir de exemplo para a gente, a não cometer os mesmos erros que eles cometeram. É isso. A finalidade da conversa aqui, a finalidade do que está nesse texto aqui, é nos alertar para nós não entrarmos, não termos a mesma postura que teve Ananias e Safira. Ó, mulher, nós vamos combinar aqui. Nós vendemos o terreno por 100, mas vamos falar, estou citando exemplos. Nós vendemos o terreno por 100, mas vamos dizer lá o apóstolo, tá? Vamos combinar entre nós aqui. Vamos dizer para o apóstolo que nós vendemos por 70. Que aí a gente não precisa dar o dízimo de X. A questão ali não era o valor, não era o valor que Ananias deu. Ele poderia simplesmente falar assim, ô Pedro, meu irmão Pedro, olha, eu vendi o terreno por 100, o terreno eu vendi por 100, mas eu vou dar o dízimo de 70. Não estava certo, mas pelo menos ele abriu o jogo. Sim ou não? Porque eu estou com esse problema, essa deficiência e tal. Havia uma questão justa. Isso que eu falo aqui, não estou dizendo, induzindo pessoas a fazerem o mesmo. Eu estou dizendo no fato dele ser claro com Pedro. Mas ele propositou, conforme está escrito no versículo 4, eles já prepararam a cena da situação. Olha, nós vamos falar assim com o apóstolo. E ambos os dois falaram a mesma coisa para o apóstolo. Por isso que Ananias vem a falecer e logo em seguida Safira chega e falece também. Vem a óbito, a presença de Pedro. Pedro disse uma palavra aqui, ó, que a sentença de Pedro acabou levando esse casal a óbito. Mas a parte importante que nós temos que observar aqui, que é uma parte que nós temos que observar muito, e volto a frisar, que quando estamos lidando com Deus, nós precisamos ter cuidado, muito cuidado, porque se nós mentirmos em relação a Deus, mentirmos para poder parecer bem às pessoas, para não assumirmos uma culpa ou não assumirmos que nós falhamos,
Não, o errado sou eu. Eu que sou errado. Não é a igreja, não é os irmãos. Sou eu. O errado sou eu. Se a pessoa faz isso, o que a pessoa faz? Ela está alcançando as misericórdias de Deus. Ela está alcançando as misericórdias de Deus. Pedro, eu errei, cometi um erro. Quando há um arrependimento, mas eles chegaram e disseram, mentiram para o apóstolo. Por isso que o apóstolo fala, por que você mentiu ao Espírito Santo? No verso 4, na última parte, ele diz, você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Já que o Todo-Poderoso vê tudo. O que eu quero alertar aqui, principalmente os cristãos, né, aqueles que seguem a Cristo, que nós devemos evitar a mentira. Ela pode dar certo agora, mas no futuro a conta vai chegar. Ou podemos ser desmascarados em pouco tempo, ou o tempo, dentro do tempo, nós iremos assumir posturas diferentes daquilo que nós falamos ao mentir, e todos verão que o errado era a gente. Então, Ananias e Safira, porque diz aqui que quando essa notícia chegou às pessoas, no versículo 11, houve um grande temor e toda a igreja, em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Verso 12, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Verso 13, quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Verso 14, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens e mulheres, crescia cada vez mais. Ou seja, quando não se dá espaço para mentira, né? Quando não se dá ouvido à mentira, quando não deixa a mentira prosperar, acontece o que está escrito aqui, do verso 14, do verso 12 a 14. Operação de sinais, o povo fica mais unido, e a multidão daqueles que deve ser acrescentado à igreja cresciam cada vez mais. O verso 15 diz, de sorte que transportavam os enfermos para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. A fé era tanta, quando a verdade ela tem espaço, quando a seriedade tem espaço, quando as coisas são claras, quando os justos realmente se comportam como justos, Deus se manifesta muito mais. Está dizendo aqui que as pessoas, verso 15, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas, colocavam em leitos e em camas, para que ao menos a sombra de Pedro tocasse. Ele não precisava assim falar assim, está curado em nome de Jesus. A sombra dele, o sol refletindo nele, a sombra de Pedro tocava na pessoa, a pessoa, se era paralítico, levantava e saía andando. Se estava cego, enxergava. Se era mudo, falava. Se era surdo, ouvia. Compreendeu? Nós precisamos viver essa intensidade em nossas vidas. Mas o que precisa ser feito? Não deixar a mentira ganhar espaço. Não deixar o mentiroso ganhar espaço.
Porque se o mentiroso consegue convencer um grupo de pessoas da sua mentira, do seu mau ato, da sua má postura, ele deixa esse grupo enfermo e Deus não vai operar. Compreendeu? Então, esse é o segredo de Deus para com seus filhos. Que nós procuremos falar a verdade uns com os outros. Quando a igreja vai deixando de alguns componentes, isso fala na igreja como um todo, deixando de cumprir os princípios bíblicos, na obediência, na observância da palavra e procura certos atalhos, o final é perturbação. Filhos doentes, pessoas doentes, lares perturbados, pessoas enfermas, pessoas que se desviam. E há aqueles que se alegram quando alguém se desvia. Isso mesmo, faz isso mesmo. Mas não sabe que o abismo espera. Ananias e Safira foram infelizes, porque combinaram uma mentira. Existe aquela mentira que você prega a ela quando você é surpreendido, e existe a mentira premeditada. Então o agravante de Ananias e Safira aqui foi porque mentiram. Porque se eles tivessem esclarecido para o apóstolo, poderia tomar ali uma repreensão, mas ter seguido o caminho. Então, a mentira, ela não faz bem a ninguém, ela faz males. O que eu quero deixar bem claro aqui é o seguinte, que nós, servos de Deus, precisamos viver o melhor de Deus na nossa vida. Ele tem para nos dar, mas às vezes nós não vivemos o melhor de Deus porque nós falhamos, nós erramos, somos maus, não cumprimos com os nossos compromissos, em todos os aspectos. Há muitos que para sustentar um posicionamento mente. E nesse contexto todo, nós precisamos agir dessa forma. Agir com misericórdia, agir com compaixão, mas agir com justiça também. Não podemos passar a mão na cabeça de quem ofende a Deus, de quem está fora dos desígnios de Deus. Então a mentira ela é perigosa. O problema aqui foi porque eles mentiram ao Espírito Santo. Jesus ele disse uma coisa interessante lá atrás, vocês podem até falar contra o Pai, falar contra o Filho, mas cuidado ao blasfemar contra o Espírito Santo, porque é Ele que vai vos levar até nós, é Ele que vai vos levar até a Deus. Então aqui Pedro fala, por que você mentiu ao Espírito Santo? Ele pergunta aqui, no versículo 3. E no versículo ele fala assim, você não mentiu aos homens. Você mentiu para Deus. Então, repensar nossa vida, irmãos. Precisamos nos envolver mais com Deus, nas orações, na leitura da palavra, na obediência. O mundo está enfermo. A igreja ela é o agente para poder transformar o mundo. Mas eu estou percebendo que muitos lugares estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Eu nem se eu posso, não sei nem se eu posso classificar como igreja de Deus. Alguém pode até criticar o que estou falando, mas senta e reflita. Não fale nada de repentino. Sente e reflita. A Bíblia diz no capítulo 1 de Salmos, em Salmos 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ou seja, temos que honrar a Deus aonde estivermos, em casa, na rua, no trabalho, nos negócios, de dia e de noite. Então, quando essa observância
ela é ignorada, ela é deixada de lado, o que acontece? Os males tomam conta. É como você abrir a chave do inferno para as perturbações chegarem. Mas se nós nos atentarmos ao conselho de Deus, se nós nos atentarmos ao que Deus quer de fato conosco, temos certeza que nos veremos naquele grande dia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê a paz que você precise, que Deus te dê vitória. Se você tiver afim, se inscreva no nosso canal e vamos conversando, ajudando uns aos outros.